Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sérgio Wisniewski. Neste vídeo nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nada é ao acaso. Lembrando que o que nós vamos conversar é parte dos meus estudos e que eu não sou o dono da verdade. Legal? Então vamos lá. A base teórica do que a gente vai conversar, ela tem como fundamento um livro chamado O Caibalion. Não só eu li esse livro, mas outras coisas também. Mas esse livro é um livro assim, muito interessante e que ele fala do estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. A primeira edição desse livro é de 1908, só que ele remete a coisas que foram trazidas do Antigo Egito. Então você imagina a profundidade do conhecimento. Ele fala dos 7 princípios do hermetismo, remetendo a Hermes Trismegisto. Tá? Então, é um livro muito legal, pequeno, você pode puxar ele pela internet, ele é gratuito, vale a pena você ler. E quanto mais você lê, mais você entende. Então, como base teórica esse livro, a gente vai puxar de dentro dele o princípio da causa e do efeito. Então eu vou ler para vocês aqui o que ele fala, né, desse princípio. Então vamos lá. Toda a causa tem seu efeito. Todo o efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei. Vocês percebem que é uma coisa bem sintética, mas tem um conteúdo muito grande. Eu vou tentar aqui passar um pouquinho mais detalhado o que ele está colocando. Esse princípio contém a verdade que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual, que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Então, a gente pega aqui uma das partes mais importantes, que ele fala que o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Portanto, o acaso não existe. Né? Então, se você pegar um vídeo que eu coloquei antes, que fala sobre o destino, você vai ver que o nosso destino é uma trajetória, né? Tem um início e tem um final. E nessa trajetória você vai ter certos eventos que te direcionam para que você chegue nesse destino. Então, eventualmente, um evento é uma causa que te joga para um efeito, né, dentro dessa trajetória do destino. Então é muito interessante. Se você for pegar coisas que ocorreram em sua vida, aquelas coisas mais assim impactantes, né? E que você vai ver um acontecimento que aparentemente você fala é casual, mas depois o efeito desse evento que você notou aqui, aí você fala, nossa, isso aqui ocorreu porque era um efeito, olha, dessa mudança aqui, ou dessa causa aqui. É muito interessante você traçar essas linhas de trajetória para você começar a entender. Né? Então, é como se essas causas elas gerassem condições. É como se fossem assim uma corrente com elos. Então, se você tem uma causa que ela forma um elo, e aí você vem, ela propicia vários outros elos pegarem aqui, não só um, ela cria condições para que outros elos, pode ser um só, pode ser 2, 3, então ele cria outras possibilidades. Tá? Para a gente poder assim
ter uma noção assim, um pouquinho mais legal disso, eu vou comentar sobre um filme chamado O Náufrago. Se você não assistiu, assiste, que é muito legal, e você vem no vídeo e depois você vai entender o que eu estou colocando. Quem assistiu, beleza. Então vamos lá. O filme, ele começa com um protagonista, né, o protagonista do filme, que ele é um funcionário de uma empresa que transporta correspondências e cargas ao longo do mundo. E ele é um cara bem dedicado, tá tudo bem com ele, ele tem praticamente uma noiva, né, que vai se casar com ela, né, e essa é uma parte. A outra é uma cena que tem uma moça, que ela pega uma caixa desta empresa, e ela manda um recado para uma pessoa, um homem, aparentemente desfazendo um romance, uma ligação. E sempre que ela manda uma correspondência, ela põe um logotipo dela que são duas asas. Tá? Então ela põe essas duas asas na caixa e manda. Muito bem. Na véspera de Natal, me parece que ele é convocado pela empresa para fazer uma viagem. E ele vai, o avião cai no meio do mar, morre todo mundo, menos ele. E aí ele se salva, vai para uma ilha deserta, e sobra algumas coisas, né, bote, essas coisas, e uma caixa, né, entre outras caixas, mas uma caixa que é daquela moça, com as duas asinhas. E ele guarda essa caixa, fica com ele lá. Ele pensa em abrir, mas ele guarda aquela caixa, ele não quer abrir. E ele passa nesta ilha quase 5 anos. Próximo dos 4 anos, aparece na ilha, vinda do mar, uma peça do avião, é uma peça grande, e que ele estava pensando em construir uma jangada, e que essa peça ela iria ajudar ele a ultrapassar as ondas do mar. Ele precisaria de tipo de uma vela, e ele faz uma adaptação, e essa peça do avião serve para ele pegar um vento a mais, e ele consegue então sair da ilha. Nesta ilha ele tentou se matar também, não conseguiu. Né? Muito bem, ele sai, volta para a civilização, e lá ele vai encontrar a noiva dele, né, que já está casada e já tem filho. Ele conversa tal, mas não tem mais como, né? Essa ligação acabou. Não tem mais como você juntar. E ela conta que ela ficou, acho que uns 3 anos ainda esperando ele, procurando ele. Quer dizer, se ele ficasse na ilha 3 anos e voltasse, ainda ia ter condição. Mas ele não ficou 3 anos, ele ficou quase 5. Bom, aí ele está com a caixa que ele trouxe da ilha, aquela caixa com as duas asas, e ele vai entregar essa caixa para o dono, né, da caixa. Vai lá, num lugar meio deserto, quase uma fazenda, e ele vai chegando lá e vê que a pessoa que mora lá sempre tem as asas em tudo que é lugar. Tal. Ele põe lá, não tem ninguém, ele deixa a caixa, põe um recado e vai embora. Ele, pertinho dali, tem um cruzamento, ele para e fica lá com o mapa olhando, né, para onde eu vou, tal, né. E nisso vem um carro, né, com uma moça, a moça desce e fala, olha, está com algum problema? Ele fala, não sei para onde eu vou, né? Ele fala, olha, se você vai por cá, você vai para tal lugar, se você for por ali, você vai para outro lugar. Você decide o que você quer. Entra no carro e sai. Na hora que ela sai, ele vê no carro as duas asinhas. Ou seja, é a pessoa que mora naquela casa. É quem mandou a correspondência. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, olha para o carro da moça e ele vai em direção ao que a moça foi. Ou seja, dá a entender que ele iria ter então um relacionamento com essa outra moça. Bom, resumo, se a gente for olhar, né, o fato do avião ter caído, né, que é ocasional, é uma casualidade, é um acaso, isso ocasionou a retirada dele de um relacionamento que estaria praticamente certo e direcionou ele para um outro relacionamento. Veja, ele nem conseguiu se matar, porque não era para ele se matar. Então, nessa trajetória, a queda do avião abriu um elo, né, e em vez de ele ir para um lado, que não teria esse elo, quer dizer, ele foi para uma outra, foi direcionado para um outro local, e iria ter um relacionamento com uma outra moça. Tá? Então, veja que coisa interessante, né, num filme, né, que remete muito a essa ligação, pelo menos minha visão. Né?
para ajudar você a entender um pouquinho. São coisas na vida que muitas vezes, hoje, você, né, se ele fosse olhar hoje, ele ia falar, nossa, olha, se eu não tivesse caído de avião, eu nunca iria encontrar essa pessoa, eu iria casar com essa. Concluindo essa nossa conversa, né, a gente coloca que realmente não existe o acaso. É que nós não conhecemos o que está por vir. Tá ok? Então, olha, eu espero ter ajudado você com o seu conhecimento, desta maneira aumentando o seu autoconhecimento e desta maneira ajudando você na sua espiritualidade. Olha, se você viu esse vídeo, ó, não foi ao acaso não, tá? Um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve com outro assunto muito bacana. Até mais!